Corpos para ensino e pesquisa no Brasil. Informações para os doadores. Uma parceria entre a Câmara Municipal de Jataí, por meio da TV Câmara e da Escola de Gestão e Eficiência Legislativa, a EGEL, e a Universidade Federal de Jataí, a UFJ. Hoje vamos conversar com a professora doutora Amira Rose Costa Medeiros, coordenadora do Programa de Doação Voluntária de Corpos para Fins de Estudo e Pesquisa da Universidade Federal da Paraíba, PDC-UFPB. A professora doutora Amira Medeiros é graduada em Medicina pela Universidade Federal da Paraíba desde 1997, fez residência em Clínica Médica pela Universidade Federal do Paraná em 2000, residência em Cardiologia pelo Instituto Dante Pazanese de Cardiologia em São Paulo em 2002, aperfeiçoamento em Eletrofisiologia Clínica, também pelo Instituto Dante Pazanese, em 2002, mestrado em Saúde Pública pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba, em 2006, é doutora em Modelos de Decisão e Saúde pelo PPG-MDS do Departamento de Estatística da Universidade Federal da Paraíba, desenvolvendo a tese Projeto Nutricardio, estudo corte que avaliou as consequências clínicas e metabólicas da insegurança alimentar IA em pessoas vivendo com HIV/AIDS. É professora adjunta de Anatomia Humana na Universidade Federal da Paraíba, médica cardiologista do Hospital Clementino Fraga e atua como colaboradora do Serviço de Ergometria do Centro-Cor, Centro Cardiológico da Paraíba. Tem experiência em cardiologia, clínica médica, anatomia humana, epidemiologia e saúde pública, atuando principalmente com os seguintes temas: HIV/AIDS, insegurança alimentar, hipertensão arterial, adesão ao tratamento, educação em saúde e risco cardiovascular. Boa tarde, professora Amira, muito bem-vinda e obrigado pela sua presença aqui com a gente hoje. Boa tarde a todos, boa tarde Francisco, professor Juliano, professora Bárbara. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês para discutir esse tema tão relevante e tão importante que é a doação de corpos para estudo. Então, desde já, muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Aqui comigo no estúdio da TV Câmara, a professora doutora Bárbara de Lima Lucas, coordenadora do Laboratório de Anatomia Humana da Universidade Federal de Jataí e representante da equipe do Programa de Doação de Corpos da UFJ, Presentes Anatômicos. Boa tarde, Bárbara, bem-vinda. Boa tarde, professora Amira, Juliano, Francisco. Eu que agradeço muito a parceria de vocês, esse evento, né, que vocês estão promovendo aqui, equipe da TV Câmara, equipe da EGEL, sempre, assim, produzindo bons resultados, né? Muito bom. Isso aí. E também conosco o já citado professor mestre Juliano Vilela, coordenador pedagógico da nossa Escola de Gestão e Eficiência Legislativa, a EGEL. Bem-vindo e obrigado, Juliano. Obrigado, Francisco. Seja bem-vinda, professora Amira. É muito bom e importante ter pessoas, representantes que vão falar também dessa parte, né, de doação de corpos para a ciência, para os estudos, aí da região do Nordeste. É uma região que eu tenho grande paixão e tenho certeza do grande desenvolvimento que essa região traz para todo o Brasil. Também seja muito bem-vinda, muito obrigado, professora Bárbara e Francisco. Obrigado, Juliano. Então, professora Amira, vamos começar então com a nossa série de perguntas, a bateria de perguntas, né? E para começar, a gente queria saber qual é a data do início do programa de doação de corpos aí de vocês da Universidade Federal da Paraíba. Então, Francisco, nosso programa ele começou efetivamente, a gente considera a data-chave, o dia 1º de março de 2019, né? Porque foi o início do projeto de extensão, que ele faz parte atualmente, o PDC, né? O UFPB. Então, assim, na verdade, é uma data difícil da gente conseguir caracterizar bem, porque é um processo gradativo de construção. Então, na verdade, nesse dia, em março, né, de 2019, a gente começou
começou, é o início do programa de extensão, que está relacionado ao programa de doação de corpos. Mas ao longo de 2019, nós ainda estávamos também em construção de vários aspectos burocráticos relacionados ao programa. Então, a parte de aprovação documental, aprovação jurídica, realização de cooperações técnicas com outras instâncias da Secretaria de Saúde do município, do estado. Então, processo gradativo, mas assim, de fato, a gente considera 1º de março de 2019, e embora a gente tenha começado os trabalhos a partir de 2018. Então, o nosso programa aqui, ele começou sob uma forte influência, né, do Congresso Brasileiro de Anatomia, que foi realizado aqui em João Pessoa em 2018, e onde foi possível discutir com pessoas de todo o Brasil sobre a doação de corpos. Então, já era uma ideia que a gente tinha, inclusive com o professor Eulâmpio, que também foi um dos pioneiros nessa temática aqui na Paraíba. E nesse congresso a gente teve alguns encontros, né, principalmente com o professor Andréa, né, do Rio Grande do Sul, professora Elizabeth, da UFPE. Então, a gente conseguiu, a partir dessa troca de experiências, definir que a gente ia começar a efetivar, de fato, um programa. E isso começou, então, inicialmente foi nomeada uma comissão, né, de 4 professores, eu e mais 3 professores, professor André, professor Eulâmpio e professora Ana Karine. E a partir daí a gente começou a montar um projeto, isso em 2018 ainda. A partir desse projeto, que foi sendo construído a partir do que a gente já tinha de experiência de outros programas, foi possível, então, a gente elaborar esse termo e cadastrar como projeto de extensão aqui na UFPB, que começou em março, e aí nós começamos efetivamente a trabalhar juntos, né, toda a equipe, né, de professores do departamento, de extensionistas. Oi. Desculpa aqui, mas é que nós tivemos um problema técnico e vamos ter que começar de novo aqui a nossa entrevista. Tá bom. Desculpa, peço perdão aí. É até bom, porque corta aquele erro lá meu do início. Mas o som tá ok, né? Eu não estou escutando ninguém, tá? Vocês... Mais uma entrevista da série sobre os programas de doação de corpos para ensino e pesquisa no Brasil. Informações para os doadores. Uma parceria entre a Câmara Municipal de Jataí, por meio da TV Câmara e da Escola de Gestão e Eficiência Legislativa, a EGEL, e a Universidade Federal de Jataí, a UFJ. Hoje vamos conversar com a professora doutora Amira Rose Costa Medeiros, coordenadora do Programa de Doação Voluntária de Corpos para Fins de Estudo e Pesquisa da Universidade Federal da Paraíba, PDC-UFPB. A professora doutora Amira Medeiros é graduada em Medicina pela Universidade Federal da Paraíba em 1997, fez residência em Clínica Médica pela Universidade Federal do Paraná em 2000, residência em Cardiologia pelo Instituto Dante Pazanese de Cardiologia em São Paulo, 2002, aperfeiçoamento em Eletrofisiologia Clínica também pelo Instituto Dante Pazanese em 2002, mestrado em Saúde Pública pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba, em 2006, e é doutora em Modelos de Decisão e Saúde pelo PPG-MDS do Departamento de Estatística da Universidade Federal da Paraíba, desenvolvendo a tese Projeto NutriCardio, estudo COST que avaliou as consequências clínicas e metabólicas da insegurança alimentar, a IA, em pessoas vivendo com HIV/AIDS. É professora adjunta de Anatomia Humana na Universidade Federal da Paraíba, médica cardiologista do Hospital Clementino Fraga e atua como colaboradora do Serviço de Ergometria do Centro-Cor, que é o Centro Cardiológico da Paraíba.
Tem experiência em cardiologia, clínica médica, anatomia humana, epidemiologia e saúde pública, atuando principalmente com os seguintes temas: HIV/AIDS, insegurança alimentar, hipertensão arterial, adesão ao tratamento, educação em saúde e risco cardiovascular. Boa tarde, professora Amira. Muito bem-vinda e obrigado pela presença aqui com a gente hoje. Boa tarde, Francisco. Eu que agradeço o convite para participar desse momento, para discutir esse tema tão importante que é a doação de corpos para estudo. Então, estou aqui à disposição de vocês. A professora Bárbara também agradece o convite e o professor Juliano. Nós que agradecemos, e aqui comigo no estúdio da TV Câmara, mais uma vez a professora doutora Bárbara de Lima Lucas, coordenadora do Laboratório de Anatomia Humana da Universidade Federal de Jataí, a nossa UFJ, e representante da equipe do Programa de Doação de Corpos da UFJ, Presentes Anatômicos. Obrigado pela presença, Bárbara. Eu que agradeço, Francisco, Juliano, toda a equipe da TV Câmara e da EGEL, né, pela oportunidade da gente discutir esse assunto e encontrar esses professores trocando, assim, na verdade, não chega a ser uma troca de experiências, a gente está aprendendo aqui com eles, né, que iniciaram já há algum tempo na ação de desenvolver esse programa de doação. E também conosco o professor mestre Juliano Vilela, coordenador pedagógico da Escola de Gestão e Eficiência Legislativa, a EGEL, aqui da Câmara Municipal de Jataí. Obrigado pela presença, Juliano. Bem-vindo. Muito obrigado, Francisco. Bem-vinda, professora Mira. Muito obrigado pela presença, professora Bárbara. E hoje nós temos uma representante do Nordeste aqui, né? Isso. Das universidades federais de lá, e a gente sabe que as experiências em todo o Brasil são importantes para contribuir, né, com o nosso programa, para a gente ir descobrindo, e também com a universidade daqui de Jataí. Muito obrigado. Muito bem, então, professora Amira, vamos começar nosso bate-papo, nessa nossa conversa aqui, perguntando sobre como se deu o início do programa, a data do início do programa de doação de corpos da Universidade Federal da Paraíba. Ok, então, Francisco, nós consideramos a data marcante realmente do início do nosso programa, dia 1º de março de 2019, que foi o início das atividades do projeto como um projeto de extensão, realmente cadastrado, vinculado às atividades de extensão mesmo da Universidade Federal da Paraíba, né? Na verdade, desde 2018, após o Congresso Brasileiro de Anatomia, que foi realizado aqui em João Pessoa, onde a gente teve a oportunidade de discutir com professores do Brasil inteiro sobre essa questão da doação de corpos, então nós começamos a trabalhar na temática, né? Então nós tivemos durante o Congresso reuniões com a professora Andrea Oxley, né, do Rio Grande do Sul, professora Elizabeth da UFPE, então foi muito motivador trocar essas experiências com elas e nos animou muito para dar início a esse projeto de forma mais organizada, de forma metódica realmente. Então, no final de 2018, foi nomeada uma comissão de professores de anatomia aqui do nosso departamento, 4 professores, né? Era eu, a coordenadora, professor Eulampe, professora André e professora Ana Karine. Nós começamos a montar um projeto que ia ser justamente submetido às várias instâncias legais, a parte burocrática, para a partir daí realmente firmar o programa de doação de corpos na nossa instituição. Então, inicialmente, esse projeto ele foi aprovado no nosso departamento, pelo colegiado departamental, depois ele foi para o Centro, né, de Ciências da Saúde, foi avaliado pela gestão do centro, pelos demais professores, e foi aprovado também no Centro de Ciências da Saúde, e a partir daí foi encaminhado para a reitoria, para ser avaliado pela Procuradoria Jurídica da Universidade, onde ele foi também aprovado. Então, a partir de março de 2019, nós conseguimos cadastrar como projeto de extensão, fizemos seleção para extensionista dos diversos cursos da área de saúde que nós temos aqui na UFPB, são 12 cursos de saúde, né? E com isso a gente começou os trabalhos, né, efetivamente de divulgação, aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse trabalho, né, de como foi conduzido depois. Mas o nosso marco é 1º de março de 2019, ou seja, é um programa recente. A gente também teve muito que aprender com os outros programas, né? Então a gente ainda está engatinhando também, porque também depois veio a pandemia, então muita coisa ficou prejudicada em termos de ações, mas a gente continua aqui atuando. Certo. E, professora, os corpos são utilizados em pesquisa científica
ou apenas ensino? Então, o projeto ele envolve atividades de pesquisa, ensino, né, e extensão. O foco maior é realmente ensino, né, porque, na verdade, assim, a captação de corpos ela é feita para a universidade, para que ela possa vir a realizar as atividades de ensino. Só que, junto com essas atividades, os professores desenvolvem também projetos de extensão e projetos de pesquisa, que aí cada professor, dependendo da sua área de trabalho, ele vai justamente elaborar outros projetos a partir do interesse de área de trabalho de cada um, para que esses corpos possam ser utilizados também nos projetos de pesquisa e de extensão que esses professores fazem parte, né? Então, depende muito do objetivo do curso. Como nós temos, são ao todo 14 professores de anatomia, temos a área de embriologia e histologia também, que também participa conosco, a embriologia sobretudo, e a partir daí podem ser desenvolvidos, sim, projetos de pesquisa e de extensão. Certo. E atualmente, quantos participantes vivos cadastrados no programa de vocês? Então, nosso programa ele é pequeno, a gente teve até agora só apenas 9 pessoas cadastradas. A gente começou, em 2019, a gente começou as divulgações apenas porque a gente ficou esperando que a Procuradoria Jurídica aprovasse, né? Então, isso foi até mais ou menos junho, julho de 2019, e começamos a realizar as atividades de divulgação depois. E aí veio a pandemia, né, em 2020, que aí, assim, prejudicou nossas atividades de divulgação, inclusive porque a gente ficou... diante da pandemia, como ela aconteceu, né, a incidência, né, a mortalidade alta, né, que estava, a gente não podia nem falar muito desse tema, que era até complexo. E não só a questão da abordagem do tema, mas também a questão das próprias doações, que ficaram paralisadas, mesmo nos programas de doação de corpos que já existiam, né, no Brasil, que já estavam bem à frente do nosso, também ficou paralisado, né, pela dificuldade de poder receber esses corpos, né, pelas suspeitas da Covid. Então, assim, teve essa dificuldade, mas agora, esse ano, assim, a gente já começou, já percebeu novamente esse retorno do interesse das pessoas em doarem. Então, na verdade, a gente tinha tido 6 cadastros antes e agora mais 3 depois da pandemia. A gente vê que já voltou. Então, agora, esse ano é que a gente está com a nova equipe que vai entrar de extensionistas, a gente começar a trabalhar as atividades de divulgação maiores em mídia, né? Porque a gente fez em 2019 um pouco, e aí parou, e agora esse ano a gente vai voltar a retomar essas atividades de divulgação na grande mídia. Muito bom. Bárbara. Eu tenho uma dúvida. Eu acompanho, né, o Instagram de vocês, eu vejo que ali vocês têm uma facilidade e uma dedicação, né, interessante ali na divulgação. Como é que é para o pessoal ter acesso e como se dá, né, o planejamento daquelas divulgações que vocês fazem ali, né? Então, por favor, Bárbara, nos diga aí o endereço dele, né? Sim, sim. Então, essa parte de divulgação ela é muito importante, porque mesmo para a gente, quando foi começar as atividades, a gente teve muita dificuldade entre os professores e os alunos também, né, docentes e discentes, em abordar essa temática. Como a gente vai falar de doação de corpo para as pessoas, né? Porque a gente tinha que trabalhar primeiro a gente. Então, foi um processo, foram várias reuniões com professores, com psicólogos, né, também com pessoas da equipe, né, que também são colaboradores do nosso programa, para inicialmente definir qual era a nossa missão, o que é que a gente queria de fato fazer, que é basicamente divulgar, não convencer as pessoas. A gente divulga a necessidade para que essa informação ela chegue no doador, naquela pessoa que tem vontade realmente de doar seu corpo para estudo, porque realmente não é um tema fácil da gente lidar. Então a gente fez todo esse trabalho inicialmente de refletir sobre morte, sobre luto, sobre a identidade visual do programa. Então a questão do Instagram, ele foi muito bem conduzido pelos extensionistas, né? Então eu até vou citá-los, né? Mariana e Daniel, que foram os criadores da nossa logo, tudo com um sentido, né? Então, o nosso programa, ele tem o nosso lema, né? Um gesto para a ciência e pela vida. A nossa logo, ela tem, na verdade, um livro aberto com a face humana, então isso aí foi tudo trabalhado, a questão das cores, né? Cores que transmitissem essa questão da segurança para os doadores. E aí, com isso, a gente foi montando o nosso Instagram, começou de pouquinho, mas sempre com tudo muito bem elaborado no sentido de trazer essas questões, de elucidar um pouco mais para as pessoas, para o leigo, para aquela pessoa que está lá vendo, recebendo essa mensagem, né? E para que essa pessoa ela entenda quais são as necessidades, quais são as opções quando a gente morre, né? Na verdade, porque a gente sabe que pode o corpo ser sepultado, cremado
e doado para estudo, né? Então, o que acontece nessas três opções, e a partir daí também falar sobre morte. Então, nós temos algumas sessões lá no nosso Instagram que falam de cenas de filmes, de arte também, e anatomia. A nossa última sessão no Instagram, ela foi muito importante porque nós fizemos entrevistas com membros religiosos aqui da nossa região, né, daqui da cidade, trazendo a opinião sobre esses líderes religiosos de várias religiões. Então, isso foi importante para desmistificar um pouco isso de que a religião proíbe ou que a religião não apoia. Pelo contrário, então a gente identificou muito isso nesses relatos, né, nessas filmagens que foram feitas com esses líderes religiosos, e ficou muito legal esse material para que as pessoas possam assistir. Então, o nosso Instagram é o @ né, doacãodecorpos.fpb. Nós temos também o nosso site, onde é possível pesquisar um pouquinho mais a parte burocrática, né? Então, é o site da própria universidade, né? Então, é o www.ccs.fpb.br/demorf, né? DMORF, que é Departamento de Morfologia. Então, lá nesse site é possível esclarecer as principais dúvidas, ter acesso às documentações que são necessárias, né? Que é o termo de intenção de doação. Então, existem alguns formulários, né, para cada tipo de doação. Então, o doador vivo que quer se cadastrar no programa para ser doador, existe um termo que ele vai assinar junto com mais 2 testemunhas e entrar em contato com o nosso departamento para fazer a entrega desse documento, tá? Atualmente, a gente tem feito a entrega presencial. Nosso programa, a princípio, ele abrange a Grande João Pessoa, né, João Pessoa e as cidades aqui próximas. Então, a documentação a gente ainda recebe presencial. Mas assim, eu vi que alguns programas já estão inclusive recebendo via e-mail, né? Então a gente vai ver como ficaria essa situação, de repente tornar isso viável também. Então a pessoa entra em contato com o nosso departamento, temos o e-mail também, ou mesmo pelo próprio Instagram é possível entrar em contato, e se quiser tirar alguma dúvida, esclarecer, a gente pode receber essas pessoas pessoalmente. Então, nós, como tivemos poucos doadores até agora, o interessante foi isso, foi de ter esse contato realmente com os doadores, e é algo que realmente fortalece ainda mais a equipe, no sentido de que a gente vê que aquele doador, ele realmente se orgulha de ser um doador. Então, a gente, quando entrevista essas pessoas, elas vêm assim, querendo realmente contribuir com a ciência, com o estudo, com a pesquisa, com isso de formar profissionais de saúde que vão estar salvando vidas. Então, é um mecanismo indireto de você estar sendo ali solidário, né? De estar sendo altruísta realmente e de estar trazendo esses benefícios para a sociedade. Então, eles chegam realmente decididos e orgulhosos desse gesto que estão fazendo. É muito bonito isso, desse contato, porque a gente começa a entender mais a doação e consegue falar melhor sobre ela com as pessoas. É verdade. Juliano? Professora Mira, quando você fala dessa divulgação que ela é feita através ou do site ou do Instagram, a gente percebe que muitas vezes, por mais que hoje a internet esteja assim bem democrática, a gente alcança um público específico, com uma faixa etária específica, e acaba que a gente também, por conta do não acesso à internet ou não saber mexer com esses meios, né, que é Instagram, que às vezes a gente não gosta, um outro público fica para trás, fica fora disso tudo. Você sabe precisar dessas 9 pessoas? Qual é a faixa etária, mais ou menos? Qual é o público? São pessoas mais jovens? São universitários, né? Quem são essas pessoas que já estão, né, cadastradas para doação dos corpos? E outra pergunta, vou emendar aqui, aproveitando, como que funciona essa divulgação dentro da universidade, né? Se os estudantes que utilizam os corpos para estudar, se eles também falam, não, eu vou doar, eu quero entrar, eu quero me cadastrar, porque você disse que houve uma preparação antes, né, que falou-se muito de tudo isso dentro da universidade. E eu acredito que quando se dá essa oportunidade, o número de pessoas que se interessam em se cadastrar aumenta. Como que funcionou isso bem no comecinho aí do programa de vocês?
Então, realmente, isso aí que você falou é extremamente importante, que é a questão do público-alvo, né? Então, realmente, o Instagram, ele foca mais nesse grupo de adulto jovem, né? E a gente tem aquele público de idoso, que são os principais doadores, né, nos demais programas, que a gente precisava acessar e tinha que ser mais pela mídia televisiva, jornalística, né? Então, participação em programas de rádio, na televisão. Nós fizemos algumas reportagens, né, em 2019, e participação também em atividades de rádio, para tentar chegar nesse público de mais idade que tem mais dificuldade de acesso ao Instagram. E, na verdade, o site, ele é como se fosse mais institucional para a pessoa que já vai em busca, né, para tentar tirar aquela dúvida mais pontual. Então, a gente nem considera tanto como mecanismo de divulgação, né, de fato. Mas, assim, a gente fez um trabalho interno no primeiro ano, não só no próprio CCS, né, na parte de Ciências da Saúde, na parte de Medicina, mas também na universidade. Então, no primeiro ano, a gente começou a divulgar dentro da universidade, nos demais centros, os extensionistas se distribuíam, tanto para panfletar e conversar sobre a temática, né, lá no Centro de Educação, por exemplo, no Centro de Tecnologia. Fizemos também cartazes na época para fixar em toda a universidade, isso para fazer o trabalho inicial interno, né? A gente sabe que não é o principal, mas vamos deixar essa mensagenzinha de cartaz também ali, porque é o local onde os professores e alunos passam sempre, pelo menos para dar aquele despertar, aquele pontapé inicial. Aí o trabalho com relação aos alunos, isso é extremamente importante. Então, desde que o programa de doação de corpos ele foi iniciado aqui na UFPB, nós sempre trabalhamos com a conscientização dos alunos, né? E a questão do incentivo, principalmente ao respeito e à gratidão aos corpos. Então, isso era uma área que a gente tinha dificuldades antes, mas ele faz parte atualmente do nosso principal eixo de trabalho também. Então, nós instituímos a cerimônia em homenagem ao cadáver desconhecido, que atualmente ela faz parte, toda a turma que entra, então todos os cursos, né, os 12 cursos que entram na graduação da área de saúde e medicina, eles passam por essa cerimônia. É um momento muito bonito em que eles leem alguns textos, leem a oração do cadáver desconhecido, prestam homenagens e fazem algumas oferta de flores, né, para o cadáver naquele momento. Então, esse momento era presencial, tinha o violão, então era um momento muito importante para receber esses alunos e eles já tomarem ciência dessa responsabilidade que eles têm com esses corpos e principalmente a gratidão e o respeito. Existe um projeto ainda de realizar a cerimônia anual em gratidão aos doadores de corpos. Esse evento ainda não aconteceu porque nós não recebemos nenhum corpo ainda de doação em vida, né? Mas a gente já tem um número de doadores de natimortos e de neonatos que daria já para a gente começar a pensar agora que a gente pode voltar a eventos presenciais. Esse ano nós estamos com o projeto de construção de um memorial em gratidão a esses doadores. Então, o que é esse projeto desse memorial? Desde 2019, a gente percebeu essa dificuldade que a família tem de aceitar a doação, né? Então, na verdade, às vezes o doador quer doar, a gente já viu algumas situações assim, e a família não apoia. E a gente sabe que nós temos, né, as questões sociais, religiosas de cada um, essa necessidade de ter um local, a gente vem de uma cultura, né, principalmente judaico-cristã, onde o sepultamento ele é muito importante. Então, nós fizemos um projeto de um memorial, que vai ser um ponto de referência lá no próximo ao departamento, né, onde vai existir esse memorial e onde será possível que essas pessoas, esses familiares, possam prestar as suas homenagens àquele ente querido que foi doado. Então, um local onde ele vai poder ter como referência para levar uma flor, para acender uma vela, dependendo do seu aspecto religioso, de como seja. Então, a gente está terminando a parte de licitação, já foi feito o projeto arquitetônico, né, a parte de engenharia, está terminando os orçamentos para a gente construir esse memorial e a gente acredita que isso aí vai ser muito importante como referência para esses doadores também. Certo. Professora Amira, e você acabou de falar que ainda não recebeu o corpus, né, pelo programa de doação, que é muito recente, ainda teve a pandemia, mas pelo sistema de corpos não reclamados, vocês recebem doações?
Sim, também. Também houve essa parada um pouco agora na pandemia, né? O último corpo não reclamado, né, que veio do IML, ele veio em 2020. Então, a gente também não teve chegada de corpo ano passado. Esse ano a gente conseguiu algumas peças isoladas, né, de coração, de encéfalos. Agora, assim, a gente não recebeu o corpo de adulto, né? Mas, por exemplo, ontem mesmo a gente recebeu um corpo de neonato, né, 2 gêmeas, né, siamesas, que foram doadas, né, pela família, né, a mãe e o pai, aqui de uma maternidade, a partir de um convênio que nós temos também com a Secretaria do Município. Então, nosso projeto ele foi encaminhado para a Secretaria do Município, Secretaria do Estado de Saúde, né, e nós temos essa parceria para executar, né, com as maternidades e também com os serviços de saúde. Então, esse ano, além da gente tentar divulgar na mídia, né, a gente vai também fazer um trabalho de divulgação junto aos serviços de saúde, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, para que eles conheçam e possam também lidar com esse tema na atenção primária, na atenção básica, que se torna também aí um mecanismo de divulgação, de dar essa assistência a essas pessoas que querem se tornar doadoras. Isso. Então, pode falar. A questão das doações provenientes, né, do IML, elas têm alguns problemas com relação à própria chegada do corpo, a demora, a parte burocrática e tecnicamente também, porque são corpos que muitas vezes já vêm submetidos à necrópsia, então traz alguns problemas técnicos para a gente, né? Mas a gente recebe também em menor quantidade. Isso, e eu ia perguntando sobre quantos alunos, aproximadamente, a anatomia recebe por ano, né? No seguinte sentido, é muito importante essa abordagem da divulgação nos ambientes onde os profissionais da saúde frequentam após a formatura, né, atuando no mercado de trabalho, porque justamente eles se beneficiaram, né, dessa logística toda do material biológico, né? Então, são duas perguntas. Complementando a do professor Juliano sobre o preparo dos alunos, mas quantos alunos aproximadamente necessitam disso aí, né, na UFPB? Então, nós temos, são 12 cursos, cerca de 1.000 alunos por semestre que rodam só no setor de anatomia. Então, são muitos cursos e a gente vê que foi ampliado, né, a quantidade de cursos, a quantidade de alunos, e a gente não teve esse aumento, né, de chegada de corpos nos últimos anos, nas últimas décadas. Então, realmente, a gente trabalha com peças também antigas, que foram formalizadas há muito tempo, né, décadas também, mas é mais ou menos isso, em torno de 1.000 alunos por semestre, né, então a gente teria aí 2.000 alunos por ano. E a gente tem trabalhado também junto com o hospital universitário. Então, a gente o projeto também foi encaminhado para o hospital universitário, inclusive nós conseguimos participar do POP, né, da maternidade do hospital universitário. Então, foi muito importante trabalhar junto com toda a equipe da obstetrícia, da ginecologia, da pediatria e neonatologia, com relação à construção desses trâmites burocráticos. Então, a divulgação tanto aos enfermeiros, ao serviço social, parte de psicologia. Então, tem sido grandes parceiros nessa divulgação também, desse trabalho de doação e captação, né, dos corpos. Muito bom. Certo. Professora, e qual que é o prazo para a preparação do corpo quando chega a vocês? Então, geralmente, o corpo, a gente espera que após o óbito, né, se for uma doação em vida, ele chega até no máximo 12 horas aproximadamente, porque a família, nesse caso, ela tem a possibilidade de realizar, né, as suas homenagens, o velório, conforme a crença da família, e depois desse momento é que o corpo é encaminhado para o departamento, né? Nós ainda não tivemos essa captação, mas nesses casos que veio da maternidade, esse caso que eu falei do neonato, em algumas situações o corpo ele pode ficar também na geladeira, né, durante um tempo, para poder depois ser encaminhado para o departamento. Foi o caso desse de ontem, que tinha essa situação de ter ficado, o óbito foi semana passada, ficou uma semana na geladeira enquanto resolvíamos essa parte burocrática, e depois ele foi encaminhado, né, para o departamento. Tá? Mas em geral seria em torno aí de 12 horas. E quando você falou a questão de depois de chegada do departamento, é isso? Isso. Para estudar?
Aí depois que ele entra no departamento, ele vai ficar aí cerca de 1 ano aproximadamente, ainda em imersão, para que ocorra realmente a fixação definitiva desse corpo, né? Para depois ser encaminhado para estudo de acordo com a necessidade do que vai ser feito, né? Então, com esse corpo na prática de ensino. Então, hoje, para quem está nos ouvindo aí, decidiu doar, como é que é o passo a passo para se cadastrar em vida no programa? Os documentos estão disponíveis online ou impressos em algum local físico para retirada? Isso, tem as duas opções. Então, se alguém quiser ser doador do corpo, quiser se cadastrar no programa de doação de corpos, então ele pode entrar no site do departamento, vai ter acesso lá ao nosso anexo 1, que é o termo de intenção de doação de corpo. Esse aí vai estar justamente nesse nosso site, né, no www.ccs.fpb.br/demorf. Então, lá você consegue entrar na aba de doação de corpos e vai procurar doação de corpos em vida e vai conseguir imprimir. Se tiver alguma dúvida com relação a conseguir esse documento online, né, ele pode se dirigir diretamente ao nosso departamento, porque lá nós também dispomos dos formulários impressos. E é muito comum até agora as pessoas procurarem para tirar algumas dúvidas, para conversar, para esclarecer algumas questões. Então, alguns nos procuram diretamente. Ou entram em contato, né, diretamente pelo Instagram ou pelo telefone e nos procuram para esclarecer essas dúvidas e já chegam com o documento assinado. Então, preenchendo esse documento, a pessoa vai levar no cartório para fazer o reconhecimento da assinatura do doador. E tem também que ter a assinatura de mais 2 testemunhas. Então, é importante que a pessoa converse com familiares próximos, com pessoas de sua confiança, para que elas possam assinar como testemunhas esse documento que vai ser entregue também. Então, nós pedimos, né, esse documento original e as cópias da identidade do doador e dessas testemunhas também, tá? As assinaturas das testemunhas, a gente pode fazer o reconhecimento da firma diretamente no nosso departamento, né, com a documentação, por semelhança, ou a pessoa indo lá e assinando na nossa frente também, tá? É possível. Então, depois daquela lei de desburocratização, a gente tem aceitado a assinatura das testemunhas, até porque essa doação ela vai ser efetivada depois que a pessoa falece, é que a família vai levar esse corpo. Então, a assinatura que a gente realmente exige que seja autenticada em cartório seria a do doador. Juliano. Professora, nas entrevistas que nós temos feito com outras universidades, a gente percebe que algumas já estão bem avançadas e nesse processo de quando as pessoas vão procurar, vão fazer algumas perguntas para vocês, já surgiu uma pergunta assim, quanto vocês pagam caso eu queira ser doador, né? Pode aparecer gente que às vezes está numa situação de vulnerabilidade social e acha que não é apenas uma doação e que existe talvez uma contrapartida da universidade pagando por um corpo e assim por diante. E outra dúvida depois que a pessoa preenche os cadastros, e a gente sabe que a doação se efetiva depois da morte dessa pessoa, e a família muitas vezes pode não querer, e aí é só uma sinalização, ele sinalizou, eu quero ser um doador, mas a família interrompeu ali porque ela não quis que houvesse a doação. Outras universidades dizem que eles têm uma carteirinha de doador. Vocês também têm essa carteirinha aí na universidade de vocês? Sim, Juliana. A gente faz um cartão de doador, que fica de posse, né, do doador. A gente sempre orienta que ele converse bastante com a família e nós trabalhamos muito com divulgação disso, de respeitar à vontade do doador. Outra questão importante, lá no nosso Instagram a gente trabalha com algumas cenas de filmes, né, inclusive, mostrando essa questão para refletir sobre o quanto que é importante a gente respeitar essa vontade do doador e a família realmente vir a efetivar esse desejo, né? Com relação à questão que você falou inicialmente, a gente ainda bem que não teve nenhuma pergunta dessa, né, com relação a pagamento, mas a gente sabe que, infelizmente, talvez passe pela cabeça, né, de algumas pessoas. A doação ela realmente tem que ser
voluntária, né? Não existem pagamentos para essa parte, né? Inclusive, assim, aqui na nossa universidade, a gente ainda está com um problema que é com relação à parte de traslado. Então, a gente ainda está lutando para oficializar, para entrar nas licitações, pregão, para ter uma funerária licitada para a gente poder trazer sempre o corpo. Porque nós não temos, né, funerária da própria universidade, então tem que ter esse processo. Então, a família pode realizar o velório e a funerária trazer, né, o corpo até a universidade. Mas até existem já alguns trâmites, né, legais, acho que na Câmara tratando de um projeto de lei para normatizar tudo isso, né, com relação à doação de corpos, e com isso vai ficar realmente a função da universidade, e a gente vai ter que se ajustar a isso aí. Então, a funerária deve provavelmente ficar por conta, né, da instituição receptora, que nesse momento a gente tem parcerias, né, com o Estado para fazer esses traslados, né, mas assim, a princípio seria isso, né, então a família, infelizmente, ela não tem como... não existe isso de pagar, é uma doação mesmo, né? Então, assim, aí vocês não receberam nenhum corpo ainda, né? De efetivado a doação, né? Isso. E se desses cadastrados, vivos, né? vamos simular que acontece algum desses que já estão cadastrados, né? Foi a óbito. Como funciona para dar a entrada, né? Ou efetivar a doação? Como que seria o passo a passo? Eles vão entrar em contato conosco, né, os familiares, e a partir daí a gente vai conversar realmente com a família, saber da intenção que eles têm de realizar velório ou não, né? E para operacionalizar essa questão do traslado do corpo. Então, como eles são todos aqui da Grande João Pessoa, então é mais tranquilo nesse sentido. Tá? Então, de receber esse corpo. E até voltando à pergunta que o professor Juliano fez, eu não respondi, sobre a questão da faixa etária, não foi dos doadores, terminou que eu não falei. A maior parte é acima de 60 anos, esses doadores cadastrados. Nós só temos uma doadora cadastrada que é a aluna, tipo assim, é alguém do universo universitário, do mundo de estudantes, né, da universidade. A maior parte é acima de 60 anos. A maior parte mulher, né? Então desses todos nossos só são 2 homens cadastrados, 7 mulheres. Então realmente as mulheres têm se cadastrado mais, e é isso. Eu acho que com relação a... Teve outra pergunta ainda? Sim, eu tenho mais uma dúvida. Vamos agora simular a situação daquele que não se cadastrou em vida, foi a óbito, mas conversou com a família, deixou uma declaração verbal, né? Manifestou a sua vontade em doar o corpo. Como que a família pode proceder? Isso. Existe uma lei federal, né? Nós discutimos sobre ela aqui. Mas aí no estado existe algum decreto, alguma lei, algum local, né? Algum pré-requisito que tem que ser atendido? Como funciona? Não, então, a gente utiliza também da lei do Código Civil, que o corpo, a partir do óbito, ele pertence à família, ao Estado e à família, né? E aí, com isso, a família pode definir também esse destino baseado nessa intenção do doador em vida. Então, só que muda um pouquinho o formulário. Em vez de ser aquele anexo 1 que eu tinha falado, que é o de doação em vida, vai ser o anexo 4 aqui na nossa instituição, que é um termo de intenção de doação do corpo pela família. Então, a família pode, o responsável direto por aquele corpo, ele pode assinar esse documento, e também com as 2 testemunhas, que foi esse tipo de doação que a gente teve ontem, né? Então, a criança faleceu, né? Na verdade, o neonato, e aí o pai ou a mãe doam. Então, eles utilizam um outro documento para fazer esse tipo de doação. Tá? Então, existe essa possibilidade também. Aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de, em vida, né, fazer esse documento, a própria família, com essa ciência, ela pode realizar também a doação do corpo. Muito bom, conseguimos aprender muito hoje aqui, né? Verdade. Professora Mira, e qual que é o critério para a aceitação do corpo doado? Então, essa questão é bem importante, porque a maioria das pessoas, às vezes a gente vai falar com alguém, ela diz assim: mas o meu corpo não presta, porque eu tenho pressão alta, eu tenho diabetes, eu tenho tal doença. Pelo contrário, para a gente nós não temos preconceito, né? Então, o único critério, assim, é algumas doenças infecciosas que realmente não podem ser doadas, por exemplo, no caso da Covid, né, que foi uma limitação, e outras doenças tipo raiva, que já praticamente é bem raro, né?
Outras doenças do tipo HIV, hepatites, né? A gente, claro que se for sabidamente e sem tratamento, a gente teria restrição nesse sentido. Mas, de fato, o que é que a gente observa? Que a gente tem que tratar todos os corpos igualmente. Assim como é no procedimento cirúrgico, nem sempre você sabe se o paciente ele é portador de hepatite B, C ou HIV. E também, realizando todos os procedimentos com segurança, a gente tem estudos de que esses vírus, eles morrem, né, vamos dizer assim, naqueles fluidos, né, corporais após a morte, né, então eles também não vão ter mais essa capacidade de contaminação, depois de, por exemplo, uma semana não existe mais, né, então alguns com 24 horas, outros com 72 horas, então não teria mais essa problemática. Então, não haveria restrição nesse sentido, tá? Mas é uma questão bem controversa que vai depender muito, assim, da situação clínica do doador e da situação, das condições da própria universidade, de aceitar ou não. Mas, a princípio, não teria problema. Então, pessoas com problemas de câncer, cardiopatias, qualquer patologia crônica, isso aí não é impeditivo para a doação do corpo. E aí eu já vou aproveitar para falar de uma outra coisa, que é a questão da doação de órgãos, né, para transplante, porque... Olha só. Muito bom. Às vezes é comum confundir um pouco, né? Então, lembrar que uma coisa não impede a outra, né? A pessoa quer ser doador para transplante e essa doação aí a gente sabe que é prioritária, ela está acima da doação para estudo, mas geralmente é um público diferente, né? Então, quem vai ser doador para transplante muitas vezes é aquela pessoa que está em morte cerebral, que foi vítima de um trauma, de uma situação, de um acidente automobilístico, né? Alguma situação dessa, em que os órgãos ainda estão aptos a serem doados, né, principalmente coração, fígado, né, córnea, então rins, né, também. Então, geralmente é diferente a situação, tá? Mas se é uma pessoa jovem que quer ser doadora de corpo, mas ela está em morte cerebral, por exemplo, na UTI, e vai ser doador de órgãos para transplante, a doação de órgãos para transplante ela é prioritária, porque ela vai estar salvando diretamente uma vida, né? Mas caso isso não acontecendo, aí sim a doação do corpo para estudo seria o passo seguinte, né, vamos dizer. Então, geralmente o doador de corpo para estudo é já uma pessoa mais idosa, é uma pessoa que já tem comorbidades e que não vai ter a possibilidade de, muitas vezes, doar para transplante, né? Mas se houve a doação dos órgãos e essa pessoa também é doadora do seu corpo para estudo, posterior à retirada desses órgãos, não é possível que esse corpo seja utilizado para estudo? Também, é possível sim. Se for, teria que ter só uma combinação entre a equipe da cirurgia, né, família e o departamento para poder receber. Porque aí o processo de formalização é um pouquinho diferente, como o corpo vai estar aberto, mas não impede de fazer, pode fazer também, tá? É importante que o doador saiba, né, dessa possibilidade. Tá certo. Professora Amira, a gente agradece a sua presença. Bárbara, Juliano, vocês têm mais alguma questão nenhuma a ser só dirimida com a professora Amira? Somente agradecer, muito importante a fala dela como profissional da saúde e como professora de anatomia, nesse contexto, né, ali, aqui do Brasil e da região, né? Então, muito bom. Parabéns pelo trabalho, pelas divulgações que nos esclarecem, tanto lá no Instagram, continuem, né? E é isso, muito obrigada. Contem com a gente no que for possível, o que precisar, gostaríamos de participar também, né? Eu que agradeço o convite, eu acho que essa parceria, essa troca de experiência é sempre muito bem-vinda. Nosso programa aqui no Nordeste ele é um dos mais recentes, né? Então a gente estava com Pernambuco, que já tem um programa agora com 14, 15 anos, Natal também, né? Lá no Rio Grande do Norte, então, e a gente aqui no meio, então a gente está começando, mas a gente espera que aos pouquinhos, porque é um trabalho muito longo, gradativo, a gente vai conseguindo sensibilizar as pessoas e que essa informação ela chegue nesses potenciais doadores, nessas pessoas que desejam doar seu corpo para estudo, para que a gente possa fazer trabalhos de qualidade com os nossos alunos, né? Formar profissionais realmente capacitados a realizar procedimentos cirúrgicos, interpretar exames, né? Também, que é extremamente importante. Então, a formação profissional que é o nosso objetivo maior na qualificação, né, desses alunos, e que essa mensagem ela chegue, né, a essas pessoas que desejam doar o corpo. Eu agradeço demais a você, Bárbara, pelo convite, agradeço ao professor Juliano, Francisco também pelo espaço, né, e por esse apoio aí dessa parceria. Obrigada. Nós que agradecemos, né? Conversamos com a professora doutora Amira Rose Costa Medeiros,
coordenadora do Programa de Doação Voluntária de Corpos para Fins de Estudo e Pesquisa da Universidade Federal da Paraíba, pela participação nessa série de entrevistas sobre os programas de doação de corpos para ensino e pesquisa no Brasil. Agradeço também a professora doutora Bárbara de Lima Lucas, coordenadora do Laboratório de Anatomia Humana da Universidade Federal de Jataí e representante da equipe do Programa de Doação de Corpos da UFJ, a equipe que tem o programa que tem o nome de Presentes Anatômicos. Muito obrigado, Bárbara. Eu que agradeço, obrigada a todos. E agradeço também aqui ao nosso professor mestre Juliano Vilela, coordenador pedagógico da Escola de Gestão e Eficiência Legislativa da Câmara Municipal de Jataí. Obrigado, Juliano. Eu que agradeço, Francisco. Nós estamos ficando bom nisso, né? A gente já está assim, falando com mais tranquilidade, já consegue fazer umas perguntinhas melhor, né? Porque estamos conhecendo esses programas que antes, até o de Jataí, era desconhecido para nós, né? E estamos tendo essa oportunidade de conhecer o nosso programa, como também os outros, e isso é muito importante. Exatamente. Nós estamos conhecendo, quem está acompanhando está conhecendo também e vai ajudar na divulgação do programa, não só aqui da UFJ, mas também da Universidade Federal da Paraíba e de todos os outros, das outras instituições que têm participado conosco. E eu espero você que acompanhou mais essa entrevista hoje na próxima edição da nossa série de entrevistas sobre os programas de doação de corpos para ensino e pesquisa. Muito obrigado e até a próxima.